tema de hoje são as medidas trabalhistas editadas pelo governo federal para enfrentar esta crise do coronavírus e, consequentemente, a crise econômica que já estamos todos envolvidos. O governo, através da medida provisória 936, ele coloca várias regras para capital e trabalho, ou seja, empresas e trabalhadores, lógico, em algum determinado momento com os sindicatos, seja patronal, seja de empregados, também atuando. No primeiro momento, essa medida provisória, ela tem força de lei por 120 dias. Então, em 120 dias, ela já está valendo. Posteriormente, neste período, o Congresso Nacional discutirá e poderá implementar, suprir, acrescentar alguns outros itens que os deputados e os senadores entendam que seja importante para a sociedade. Nesta medida, o que ficou claro é que poderá haver redução da jornada de trabalho em 3 faixas: 25%, 50% e 70%. Sejam nos salários de quem ganha até 3 mínimos, que é o primeiro bloco, e quem ganha além de 3 mínimos, que é o segundo bloco. Neste grupo maior de trabalhadores, o governo prevê que o empresário ele poderá fazer um acordo com o empregado de até 3 meses, para que reduza o seu salário. Seu salário, repito, de até 3 mínimos poderá ser reduzido em 25%, em 50% e 70%. O que o governo vai fazer para que o trabalhador não seja tão prejudicado? O governo vai complementar essas faixas que ele vai deixar de receber. Por exemplo, se ele ganha R$3.000 e trabalha 44 horas, ele passará a reduzir sua jornada, por exemplo, a 50% e vai trabalhar 4 horas. Consequentemente, seu salário será reduzido para R$1.500. A empresa vai pagar R$1.500. Mas ele ganhava 3. Aí sim, vem o governo e complementa essa diferença de 3 até o limite máximo de 2.666. Então sempre haverá uma perda de parte do salário, seja na redução de 25, seja na redução de 50, seja na redução de 75. A grande questão é: existia outra maneira de proteger os empregos em uma época desta pandemia? Ao que tudo indica, não. O que as empresas estavam fazendo nesses últimos dias, antes da medida provisória? Elas não tinham uma norma, uma medida provisória anterior, que algumas empresas inclusive utilizaram, que vigorou por um único dia. Elas suspenderam o contrato de trabalho sem pagamento por 4 meses, só que no dia seguinte essa medida provisória ela foi revogada. Então veio agora a medida provisória 936, que coloca essas condições. Este seguro-desemprego da emergência da pandemia, ele tem um nome de seguro-desemprego, mas ele não é o seguro-desemprego regular de uma dispensa de trabalhadores. Por exemplo, a empresa faz um acordo de 2 a 3 meses, que seria março, abril ou maio, com o trabalhador. Olha, vou reduzir seu salário em 25, vou reduzir em 50, vou reduzir em 70, porque a empresa não consegue pagar. Então, se o empregado aceita, eles farão um acordo individual. O que é um acordo individual? Bate um documento dizendo que ambas as partes, tendo em vista essa crise, momentaneamente aceitam se ajustar nesta forma proposta pelo governo. Alguns poderiam dizer: mas vai forçar o empregado a ter que assinar esse acordo? Nós temos 2 visões. Uma, de você tratar um tema tão sério, que é um posto de trabalho,
dentro de uma ideia de desemprego ou tratar um tema simplesmente para tentar manter o emprego. Então, desta forma, eu entendo que para este momento de crise, que alguns chamam até de tempos de guerra, porque não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é uma medida que não vai resolver, mas ela vai trazer alguns instrumentos, seja para os patrões, seja para os empregados, resolverem, neste momento emergencial, um tempo para ver o que vai acontecer. Não aceitando o acordo, o empresário poderá dispensá-lo, normalmente de uma demissão, tem pessoas que entendem o contrário, mas uma demissão sem justa causa, né, e vai pagar os seus direitos inerentes por ele não ter aceito esta redução. Alguns casos entendem que poderá até ser uma justa causa, mas eu não me filio a este pensamento. E o segundo grupo é para quem ganha mais de 3 salários mínimos. Este grupo, que é de 3.800, 4, 4.500, 5, até 2 pisos do regime da Previdência, que são na faixa de 12 mil, este empregado ele só poderá ter redução mediante acordo coletivo ou assistido pelo sindicato da categoria. Então será muito difícil fazer esses acordos, porque vai depender do sindicato. Até 3 salários mínimos será plenamente possível achar um caminho de paz para ultrapassar esse momento da crise econômica da pandemia.